Nós vamos ler todo o capítulo 4. Apocalipse escrito pelo apóstolo João. Hoje eu estou com a Almeida Revista Atualizada, então espero que esteja tudo igual para vocês. Então diz assim, Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E este que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. No trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vamos orar, Senhor. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, diante da tua palavra, Pai, ó Deus, somos confrontados. Senhor, pedimos a Ti, fala aqui conosco, Pai. Usa o Teu Espírito Santo, Pai, que não sejam meras palavras, Pai, mas que seja, sim, a Tua autoridade da Tua Escritura em nossos corações. Venha como espada, Pai, em nossas vidas, Pai, e nos impacta com o Teu Evangelho. Oramos no nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Irmãos, quando pensamos em poder, geralmente o que vem à nossa cabeça é a realeza. Apesar de o Brasil não ter mais uma família real, a maioria das pessoas associa a ideia de poder como um rei ou como uma rainha. O Brasil é um país democrático, atualmente, onde as pessoas, ou seja, nós, elegemos aqueles que nos governam, inclusive o presidente. A presidência é o cargo político mais alto que uma pessoa pode chegar. Porém, há algum tempo atrás, era diferente. O Brasil, logo depois que se tornou país independente de Portugal, passou a ser uma monarquia. Na monarquia, o país é governado por um rei, que, no caso, tinha que obedecer a uma Constituição e um Senado federal. Era comum que os países monárquicos possuam um trono ou uma cadeira especial para que a pessoa que lidera, para o rei ou para a rainha, se assentar.
Na monarquia, a presença dos tronos era muito importante, pois era no trono que o rei, normalmente, governava o país. O trono de Dom Pedro II está atualmente no Museu Nacional em Petrópolis, fica a uns 350 quilômetros daqui. Lá era o palácio de verão da família imperial, e logo depois da proclamação da República, o trono do Império Brasileiro foi levado para lá. O trono de Dom Pedro II é feito em talha dourada, com estofo de veludo verde no assento, nos braços e no encosto, em medalhão oval guarnecido de estrita moldura. No centro, com uma estrela acima, a sigla P2I. Pedro II, imperador, está entre duas palmas atadas por um laço. Tudo é bordado a fios de prata. O trono tem 1,75 metros de altura, 1,04 de comprimento e 66 centímetros de largura. A sala que ficava o trono originalmente, em que Dom Pedro II trabalhava, ficava no Palácio da Quinta de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital federal. E essa sala é toda cheia de detalhes, assim como o seu trono. Tudo na monarquia era construído e feito para dar uma impressão de grandeza, de majestade, de perfeição e de poder. O trono de Dom Pedro, a família real, o palácio, seu trono, tudo era para mostrar o seu poder e a sua perfeição. Mas sabemos que o governo de Dom Pedro II não foi perfeito. Sabemos que nenhum governo humano pode ser perfeito e plenamente poderoso. João, em Apocalipse 4, está nos mostrando como é o trono de Deus. João mostra a nós que Deus é todo-poderoso e magnífico, e está assentado em seu glorioso trono nos céus, sendo eternamente adorado pelos querubins e pelos anciãos do povo de Deus. Ele está no governo de todas as coisas em seu trono, nos céus, e tem todo o poder sobre a criação. Ele é maior do que todos os reinos e países do mundo. E é isso que nós vamos ver agora. O nosso primeiro ponto é dos versos 1 a 6, diante do trono de Deus. Apocalipse é tido, pela grande maioria dos crentes, como o livro de mais difícil interpretação na Bíblia. As pessoas leem o livro, mas parece que nada é compreendido. Realmente, o último livro da Bíblia contém desafios a mais para o seu entendimento do que os demais livros da Escritura. Essa dificuldade decorre por essa forma literária estranha para os nossos dias e ao grande número de símbolos. Porém, não é apenas no livro de Apocalipse que temos essa forma estranha de escrita. No Antigo Testamento, temos os livros de Ezequiel e Daniel, que contêm porções de seus livros com essa forma de escrita. Ainda temos o livro de Zacarias, que possui a maior parte escrita nesse tipo de escrita, a literatura apocalíptica. Mas, afinal, o que seria esse gênero literário? Apesar de sua dificuldade interpretativa, sabemos que esse gênero é caracterizado pelo uso de imagens visuais, profecias e admoestações. Começando de trás para frente. Sobre as admoestações do livro de Apocalipse, nos 3 primeiros capítulos do livro, mais especificamente nos capítulos 2 e 3, João transmite as cartas às igrejas. João, nesses capítulos, transcreve as cartas que Jesus enviou às 7 igrejas da Ásia Menor, ou seja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O conteúdo dessas cartas é, basicamente, de admoestações para os líderes dessas igrejas e, obviamente, para os membros das igrejas. O Apocalipse foi escrito no ano de 94 ou 95 depois de Cristo. Já havia se passado alguns anos da vinda e morte de Jesus. É bem provável que o único apóstolo vivo nessa época era o próprio João, que escreveu o Apocalipse. Por causa dessa distância temporal, parece que as igrejas haviam incorporado práticas mundanas
e algumas tinham se esfriado no amor ao Evangelho. João adverte essas igrejas para que prossigam em amor a Cristo e ao Evangelho. Segunda característica da linguagem do gênero apocalíptico, sobre as profecias que estão presentes no livro de Apocalipse, temos que ter bastante cautela. Em primeiro lugar, temos que entender como ocorre uma profecia. A profecia é dada em determinado momento, ou seja, em determinadas circunstâncias. Com base nas circunstâncias e da ação do povo de Deus, a profecia se cumprirá no futuro. Portanto, a profecia é algo dado no presente, com o objetivo de motivar o povo de Deus a seguir seus preceitos. E, com base nessa aceitação no presente, haverá um ato no futuro. Nisso, temos que entender algo muito importante nas profecias. Elas dizem respeito principalmente ao presente. A grande mensagem da profecia é para o presente, não é para o futuro. No Antigo Testamento, as profecias tinham esse papel de forma muito clara. O povo deveria se arrepender de seus pecados para desfrutar da bênção de Deus. Pouco importa como deveria ser essa bênção exatamente. O que importava é que aquela geração de israelitas deveria mudar sua atitude naquele momento, naquela hora. Eles deveriam arrepender no momento da profecia. Temos que ter isso em mente quando lemos Apocalipse. Ele diz respeito, principalmente, a ações que devemos ter agora, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Terceira característica do gênero apocalíptico, sobre as imagens e ilustrações presentes em Apocalipse, temos que entender que elas são ilustrações de algo impressionante. Paulo esteve nos céus assim como João. Em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo diz que foi até os céus, levado pelo Espírito, mas foi negado a ele descrever as coisas que viu lá, principalmente pelo motivo da maturidade espiritual dos crentes. Irmãos, a nossa limitação quanto à questão espiritual é enorme por causa do pecado. Nós sofremos com isso todos os dias, pois não queremos pecar, mas, infelizmente, continuamos pecando. Apesar da obra de Cristo por nossas vidas, morrendo na cruz para pagar nossos pecados, Ele nos justificou e, pelos méritos dele, somos considerados santos. Mas nós somos ainda pecadores. Nós ainda estamos em um mundo caído, habitando em meio ao pecado. O Espírito Santo nos promove a santificação, mas isso é um processo gradual. Saímos de pecadores terríveis, dominados totalmente por Satanás, e nós vamos caminhando gradualmente em santificação. Por causa do pecado, nossa percepção das coisas espirituais, por mais que tenhamos algum discernimento, ainda é falha. Por isso, o apóstolo Paulo disse que não descreveria as coisas que viu. Elas são pesadas demais para nós. As passagens que descrevem a glória de Deus, os céus e os seres celestiais, são misteriosas para nós. Nós temos muita dificuldade de compreendê-las. E assim é o livro de Apocalipse. Irmãos, ainda com isso em mente, é importante termos o contexto histórico da escrita de Apocalipse. Já que a profecia é importante para o presente, muito mais do que para o futuro, o contexto de Apocalipse é fundamental para entendermos a sua escrita e o seu significado. Em primeiro lugar, o Apocalipse tem destinatário. Está no verso 4 do capítulo 1. As 7 igrejas da Ásia Menor. Ásia Menor é uma região. Essa região fazia parte do Império Romano e havia sido conquistada por Roma durante o primeiro século antes de Cristo. Já o Apocalipse foi escrito no final do primeiro século depois de Cristo. O contexto do primeiro século é de franca expansão do Império Romano, com avanços sobre as várias regiões de suas extremidades, principalmente na Península Ibérica e na Ásia.
As regiões que eram conquistadas ficavam submetidas à administração romana e ao pagamento de tributos em dinheiro e em homens para os serviços militares. Roma, para fazer valer seu domínio sobre os povos, utilizava seus exércitos e seu sistema judiciário bem engendrado. Qualquer um que tentasse violar a pax romana, a paz romana, a paz que deveria haver dentro do Império Romano, estava sujeito às mais terríveis mortes, como o próprio Cristo sofreu na cruz, injustamente. A religião tradicional de Roma não era rigidamente imposta sobre os povos conquistados, mas havia um certo sincretismo, uma certa mistura das religiões pagãs em todo o Império até o terceiro século. A prática religiosa de Roma consistia no sacrifício aos deuses de seu panteão, sendo que a paz dos deuses era a paz dos homens. E isso é muito importante. A religião romana acreditava que a paz do império dependia da paz dos deuses. Portanto, a religião tradicional romana deveria ser obedecida em todo o império, sob pena de estar desapontando os deuses. Se os deuses estivessem em guerra com os homens, ou entre eles mesmos, era por consequência dos erros humanos em seus sacrifícios. Se os homens estavam perdendo guerras ou se matando, era culpa dos deuses que não estavam em paz. Os romanos criam nessa relação direta entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens, o que levava a um grande problema com o Evangelho. Inclusive, há indícios que em regiões do Império adoravam a própria Roma, a própria cidade de Roma como deusa, prestando sacrifícios e cultos. Essa forma de culto, que adorava a própria Roma, a própria cidade de Roma, era muito popular na província da Ásia Menor, justamente a região das igrejas que o livro de Apocalipse é destinado. Claro que todo esse contexto foi dificílimo para as igrejas. Os governadores romanos da Ásia Menor promoveram grandes perseguições contra cristãos por causa de sua recusa em não estar em paz com os deuses romanos. Ainda sobre o contexto específico da carta de Apocalipse, as evidências mostram que o culto ao imperador foi amplamente praticado, sendo inclusive uma devoção obrigatória, autoritária, em certas províncias, como a Ásia Menor. Obviamente, muitos cristãos se recusavam a participar dos rituais religiosos, se recusavam a participar das assembleias romanas, em função do seu teor religioso pagão. Essa recusa dos verdadeiros cristãos a se conformarem com o pecado romano gerava grandes perseguições. A situação do povo de Deus na Ásia Menor não era nada boa. Na verdade, ela era terrível. Por isso, Deus inspira João e envia o livro de Apocalipse para essas igrejas, mostrando o quão maior é a realidade celeste do que o aparentemente invencível e implacável Império Romano. O nosso texto mostra a grandiosidade de Deus, seu soberano e majestoso governo sobre todos os povos e nações. João foi levado aos céus pelo Espírito e pôde ver a grandiosidade do trono de Deus. Veja a descrição da aparência de Deus no verso 3. São pedras preciosas, de valor inestimável. O jaspe é uma pedra que pode contar com algumas variações de cores, mas a característica do jaspe é o brilho. O brilho é algo muito importante nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É o brilho da luz que guia o homem para a verdade. Na peregrinação para o deserto, na peregrinação no deserto, em busca da terra prometida, o brilho, Deus guiava o povo com uma coluna de fogo à noite, trazendo luz ao caminho. Na tenda da congregação, a presença de Deus brilhava
tanto que Moisés tinha que cobrir o rosto para que o povo não se espantasse diante de Moisés. No Novo Testamento, João, o apóstolo João, destaca inúmeras vezes que Jesus é a luz que ilumina nosso caminho. Do trono de Deus no céu, seu brilho ilumina todo o universo. A pedra de sardônico é de cor avermelhada, muito parecida com o fogo. O vermelho e o fogo na Bíblia representam a purificação da vida. Deus é quem purifica o homem. Ele não é capaz de purificar a si mesmo. No Antigo Testamento, Deus colocava a culpa do pecado sobre o animal que era sacrificado, e o homem era perdoado. Dá-lhe o sangue, a cor do sangue. Os pecados foram perdoados, transferidos para o animal. Agora, os nossos pecados são perdoados através do sacrifício perfeito, o de Cristo na cruz. Sobre Deus e o seu trono está o arco-íris. Esse é o sinal visível da aliança de Deus com a humanidade na época de Noé. Deus havia punido toda a humanidade com o juízo sobre o pecado. O juízo sobre o pecado é a morte. Porém, Deus prometeu que não fará mais isso. Ele tratará toda a humanidade com misericórdia a partir dali. E é isso que vemos hoje. Deus não traz um juízo final sobre o pecado da humanidade, como aconteceu na época de Noé. Irmãos, Deus é assim: brilho, purificação e misericórdia. Essa é uma mensagem que toda a Bíblia nos mostra. E João nos transmite isso de forma visual. A visão do trono também nos mostra os anciãos em volta do trono. Os anciãos são pessoas, ou seja, eles são seres humanos. Eles são irmãos abençoados por seus serviços ao reino de Deus e estão do lado do Pai nos céus. O número 24 é exatamente a perfeição do número 12 multiplicado por 2. Ou seja, 12 anciãos do Antigo Testamento e 12 anciãos do Novo Testamento. São irmãos importantes para a história do povo de Deus que estão ao lado de Deus nos céus. É proposital que João não tenha identificado os anciãos, pois, provavelmente, ele não sabia quem eram. E também Deus não quis revelar a ele a identidade desses irmãos. Ainda, no trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Isso não é sinal que estava chovendo. Ou seja, não era simplesmente o resultado da nuvem, não era simplesmente a chuva. Lembra do que aconteceu no Monte Sinai, quando Deus foi entregar os 10 mandamentos a Moisés? É exatamente a mesma coisa, é o mesmo efeito. A glória de Deus é tão grande que, diante do pecado e da natureza quebrada, Deus mostra a sua fúria através dos relâmpagos e trovões. A reação do povo no deserto foi de medo diante de Deus. Eles ficaram com medo de serem fulminados diante de tamanho poder e glória. Porém, Deus não é apenas poderoso e justo. Ele também é misericordioso e gracioso. O nosso segundo ponto é a glorificação de Deus, os versos 6 a 11. A própria descrição do trono de Deus já mostra que Deus deve ser glorificado e exaltado por sua natureza. Porém, ele é glorificado eternamente no seu trono. Os 4 seres viventes descritos por João são quase impensáveis para nós. Eu, pessoalmente, não consigo juntar essas coisas que João falou todas em uma cena completamente no meu cérebro. Eu não consigo fazer isso. Porém, João não é o único a descrever esses mesmos seres do verso 7. Ezequiel também descreve esses mesmos seres no capítulo 10 do seu livro. Estes seres são os querubins. A única diferença dos querubins de Ezequiel para os querubins que João vê é que os de Apocalipse têm semelhança com apenas um ser: o leão, o novilho, o ser humano e a águia voando.
Os 4 querubins têm essas 4 aparências. Estes são importantes para percebermos que toda a criação está louvando a Deus. O que eles dizem no verso 8, parte B? Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ainda mais, esses seres têm a ousadia do leão, a sua coragem de enfrentar qualquer grupo de animais. Eles têm a força e a resistência do novilho que puxa o arado. Eles têm a inteligência do ser humano, a sua sagacidade nas ações. Eles têm a prontidão e a velocidade da águia. Seres que unem habilidades incríveis e que rendem glória sem descanso a Deus. Ainda, eles têm uma infinidade de olhos, ou seja, eles têm uma percepção muito maior, infinitamente maior que a nossa. Nada passa desapercebido diante dos querubins. Os querubins representam um louvor e a adoração que toda a criação tributa ao seu Criador. Os anciãos também estão rendendo glórias a Deus segundo o nosso texto. João mostra que os anciãos se prostravam diante de Deus. Essa é uma atitude que muitos santos têm diante de Deus. O Salmo 72, verso 11, diz que todos os reis se prostram diante de Deus. O Salmo 20, verso 8, diz que todos se prostram diante de Deus. O Salmo 66, 4, diz que toda a terra se prostra diante da grandeza de Deus. Em 2 Crônicas 10, 18, o rei de Israel, Josafá, e todos os habitantes de Jerusalém se prostraram diante do Senhor. Era comum que as pessoas se prostrassem diante de Jesus, quando ele esteve aqui na terra em seu ministério. Se prostrar diante de alguém é mostrar que ele é muito mais importante e poderoso que você. Por exemplo, se você fosse fazer uma consulta diante de Dom Pedro e do seu trono, você teria que se prostrar diante dele. Os anciãos se prostram diante de Deus, mostrando que o lugar dos homens é abaixo de Deus, não é acima dele. Isso mostra que Deus governa sobre todos, inclusive aquelas pessoas importantes que a gente pensa que não tem que prestar conta para ninguém. Deus governa até essas pessoas. E os anciãos louvam a Deus, como diz o verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Irmãos, o texto revela que Deus é onipresente. Ele é soberano, ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Ele é poderoso sobre tudo, sobre toda a sua criação, sobre todas as coisas. O trono de Deus mostra a sua glória, que é muito maior do que o que a gente pode imaginar. Essa é uma mensagem muito relevante para os cristãos da Ásia Menor. Os cristãos dessas 7 cidades, os cristãos da região da Ásia Menor, estavam sofrendo de forma muito intensa as perseguições por causa da sua fé. A perseguição não era apenas religiosa, mas em todos os sentidos. Os cristãos eram proibidos de comercializar, de trabalhar, de participar da vida pública, de morar nas cidades. Uma mensagem de soberania e majestade de Deus é uma declaração de que o Senhor é maior que Roma. Os cristãos não deveriam ser desanimados pelas graves circunstâncias que vinham sobre eles, pois o Senhor é Deus sobre todas as coisas e está no governo de todas as coisas. E, meus irmãos, alguns devem ter notado que, na cena que nós lemos aqui, está acontecendo uma coisa, que nós sabemos o que é. Um culto. Os querubins e os anciãos estão prestando um culto a Deus.
a sua soberania, poder, eternidade, santidade e glória. Irmãos, nos céus, agora está acontecendo um culto a Deus. Todos os querubins e anciãos estão em conjunto louvando a Deus e prestando um culto a Ele. Nós aqui, agora, estamos reunidos para louvar a Deus e estamos lhe prestando um culto também. Irmãos, de culto em culto, na companhia dos santos e na presença de Deus, estamos sendo treinados e, gradualmente, estamos nos aclimatando para a vida eterna, quando prestaremos um culto a Deus face a face com Ele. Lá, já sem pecado em nossos corações, poderemos compreender de forma plena a glória de Deus e poderemos suportar o brilho da glória do trono de Deus. Conclusão, meus irmãos. Deus é todo-poderoso e magnífico, e está sentado em seu glorioso trono nos céus, sendo eternamente adorado pelos querubins e pelos anciãos do